Então, para quem está acompanhando o nosso estudo em Marcos, né? Nós estamos no estudo 6, nós vamos falar sobre Marcos 5, de 1 a 20 só. Nossa, mas 20 versículos? Exatamente. Esses 20 versículos vão fazer assim, na nossa cabeça, tá? O que eu gosto de Marcos é que Marcos mostra um Jesus em ação, sem falar muito. Marcos, ele mostra as coisas efetivas, né? Um Jesus dinâmico. Então, nós estudamos a semana passada a experiência da tempestade, né? Quem não viu, veja lá, o estudo 5 de Marcos vai falar sobre Jesus no barco, que Jesus falou para a moçada, passemos a outra margem. Isso quer dizer, ele sabia que eles iam sair e iam chegar, e no meio do caminho teve uma tempestade, e a pergunta é, né? Mesmo com Jesus no barco, vem a tempestade? Vem! Então, se alguém diz para você que andar com Jesus vai ser mar de rosa, mentiu. E se é isso que você está querendo, tadinho dele. Então, é o seguinte, com Jesus no barco, ele ordena, com uma palavra, ele ordenou e até a natureza obedeceu. Sabe por quê que a natureza obedeceu? Porque a natureza não tem vontade própria. Então, Jesus falou, acalma-te, e a natureza acalmou. E aí eu vou falar uma coisa, por que que nós não nos acalmamos, mesmo com Jesus dentro do barco? Porque nós temos o livre-arbítrio. A natureza não tem o livre-arbítrio, a natureza tem que somente obedecer. E nós temos o livre-arbítrio, temos a capacidade de não acreditar. Ai, por que que Deus deu o livre-arbítrio para a gente, né? Era tão mais fácil se a gente não pudesse optar, mas ele deu. Então, a diferença, e aí a tempestade se acalmou, e eles foram para a outra margem. E o que aconteceu lá? Por que a gente tem que saber isso? Jesus deu uma dura nos caras no barco. Jesus virou e falou para ele assim, por que vocês ficaram com medo? Por que vocês não fizeram? Homens de pequena fé. Isso quer dizer o quê? Você mesmo poderia ter decretado para acalmar a tempestade. É isso que ele está falando. E aí, ele sai daí, depois de dar essa aula, porque nada Jesus fez por acaso, depois de dar essa aula sobre autoridade, chegam no outro ponto lá do mar, e o que acontece? Pergunta 1. Depois que passaram pela experiência da tempestade, o que aconteceu? Então, vamos lá. Entretanto, chegaram a outra margem, a terra dos Gerazenos, tá? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prender, com corrente, tá? Porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões espedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes e ferindo-se com pedras. Gente, que homem atormentado ele era, tá? Então, chegaram na terra de Gadara, tá? E esse homem... olha, Lucas e Marcos, eles diferem em algumas coisas. Lucas fala que era 2, Marcos fala que era 1. Eu não estava lá, então eu não sei exatamente quantos eram, mas a história é a mesma, certo? E aí, o que acontece? Esse rapaz nem correntes podia segurar. Quer dizer, ele era um atormentado. Ele andava peladão, tá? Lucas fala que ele era peladão. Então, ele é o peladão do cemitério. Isso ele era possuído por demônios, né? E aí, Jesus, ele resolve o problema apenas com uma palavra, certo? E ele chegou... ele expeliu, ele mandou a tempestade se acalmar, aí ele chegou para o demônio também, e ele parou na frente. E olha que legal, a pergunta 2, qual a atitude do demoninhado quando viu a Jesus? No versículo 6, quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Gente, quando a Bíblia fala que perante Jesus todo joelho se dobrará, inclusive os demônios. Nós vimos no começo do Evangelho de Marcos o quê? Quando ele começou a expelir demônios, os demônios vinham e pediam, me manda para lá, me manda para cá, adorava, você é filho de Deus, reconheci, e aqui fala que o demônio adorou a Jesus. E a gente fica aí de birrinha porque Deus não deu o chiclete de morango que você queria,
aí você começa a blasfemar, tá? Até o demônio, quando está na frente de Jesus, reconhece a santidade dele, prostra e adora, tá? E aí, o que o demônio pediu? Exclamando em alta voz, ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Gente, o demônio está pedindo em nome de Deus, até o demônio, tá? E aí, o demônio falou com Jesus, né? Aí ele diz o seguinte, Jesus disse: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: Legião, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Sabe por que ele fala legião? Legião era um exército de 5 a 6 mil homens romanos. Então tinha, se ele disse que era legião, tinha de 5 a 6 mil demônios nele. Né? É pesado isso, né? Por isso que ele estava peladão, andando no meio do sepulcro, se machucava e tinha uma força descomunal. Eu não sei se é o prazer ou sei lá, mas eu vi uma vez uma pessoa endemoniada na minha frente, assim, face to face, tá? Eu estava do lado de uma senhora na igreja, acho que eu já contei isso para vocês, eu nunca tinha visto e eu nem queria papo, meu pai fazia libertação e eu sempre saía fora, que eu não queria ver. E um dia, acho que Deus resolveu mostrar para mim como é que era o negócio. Eu estou sentada do lado de uma mulher da igreja, que eu dava discipulado para ela, de repente eu só vi os cabelos da mulher fazer assim. Gente, parecia que tinha um ventilador embaixo, os cabelos da mulher subiu. Eu olhei para aquilo e falei: Senhor, o que eu faço agora, né? E aí o pastor veio, tá? O pastor libertou ela. E depois eu tinha que dar carona para ela para casa. E a coragem de botar a mulher dentro do meu carro. Aí ela falava assim: ai, parece que, né, tá tudo bem agora, viu, irmã? Acho que a minha cara, né, tava assim, de noite. Ia ter que levar a mulher para casa. Eu acho que foi um exercício mais para mim do que para ela, mas tudo bem. Depois chegava no culto. Sabe aquelas velhas gostosas da igreja? Eu queria sentar do outro lado, porque se eu visse o cabelo da mulher subir de novo. Ai, coitada, até faleceu ela, mas tudo bem, foi liberta esse dia e tal, ok. Então, se eu vi ela com um, vocês imaginam, e eu fiquei com medo de ver a mulher com um, vocês imaginam, 5 a 6 mil demônios em cima do peladão, tá? E aí, o que acontece? O que acontece? Esse rapaz, ele vivia no cemitério, então eu te digo, agora nós estamos chegando na época do Halloween, e aqui nos Estados Unidos é muito forte isso. Já estou vendo, você passa na rua, você já vê o pessoal colocando decoração de cemitério, de fantasma. Gente, eu não tenho nada com a morte, eu sou da vida, eu sou da luz. Então, o que eu comemoro? Eu encho a minha casa aqui de decoração, de colheita, que adoro abóbora, adoro tudo laranja, e eu paro por aí, porque eu celebro a vida. Eu sou de Jesus, que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então, eu não tenho nada a ver, não quero papo com morte, tá ligado? Então, vocês imaginam, esse cara, ele vivia andando nos cemitérios, cheio de correntes, se machucava todo. E, de repente, a hora que bate a frente com Jesus, ele mesmo não falava, quem falava eram os demônios que falavam com Jesus. E aí eles pediram, né? Não me mande para fora do país. E aí ali pastava, né, uma manada de porcos. Vocês sabem que o judeu acha que porco é imundo até hoje, porque lá no Êxodo a carne de porco estava contaminada e naquela época o sacerdote ele era o pastor, o advogado, o juiz, o médico, o sanitarista, e a carne de porco estava contaminada, e aí Deus deu uma ordem para que não se comesse a carne de porco. E até hoje o judeu não come carne de porco. Então, para o judeu, tudo relacionado a porco é imundo. Tanto que um dos sinais no Apocalipse, quando os judeus vão perceber que o anticristo não é o Messias, é porque depois de 3 anos e meio, ele vai sacrificar um porco no altar do judeu. Que o porco é o símbolo da imundície, e o anticristo vai fazer isso. Aí que o judeu vai perceber que ele não é o Messias, tá? Então, o judeu tem um problema com o porco terrível, terrível. É assim, por isso que quando nós vemos na história do filho pródigo, o que acontece?
Qual foi o cúmulo da decadência do filho pródigo? Acabou a comida, ele foi trabalhar com fazendeiros que tinham fazenda de porco, ele tinha que cuidar dos porcos. E diz a Bíblia que ele queria comer as alfarrobas dos porcos e nem isso ele tinha. Quer dizer, um judeu chegou ao ponto que ele desejava comer a comida dos porcos, porque para o judeu porco é um negócio muito, assim, é muito pontual. E aí tinha uma manada de porcos lá. E aí, o que Jesus falou? E os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Isso aí ainda fortalece, né, a teoria do judeu, que porco é imundo. E aí, o que aconteceu? Jesus mandou, Jesus permitiu, eles entraram nos porcos, era cerca de 2.000 porcos, que entraram no despenhadeiro e se afogaram dentro do mar. Tá? Então, o que acontece logo em seguida? Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que suceder. Então, foi uma manada inteira de porcos que foi precipitada. E agora é que vai começar a nossa história com o peladão, tá? E o que aconteceu? Pergunto a vocês, o que aconteceu com o homem depois desse encontro com Jesus? Então, eu vou falar uma coisa, um encontro com Jesus sempre transforma alguém. O encontro com Jesus, não importa o nível de santidade que você está, se você é a porteira do Santos dos Santos, sabe? Tem gente que é o porteiro do Santos dos Santos, né? Já está num nível tão elevado de santidade que ela que decide quem vai entrar e quem não vai. Todos nós, quando nos encontramos com Jesus, nós nos sentimos tão pequenos, porque Jesus sempre opera maravilhas. Então, eu não sei qual é a situação na sua vida que você precisa de um encontro com Cristo hoje para ver ele apenas com uma palavra, ele muda toda a sua história. E ele foi ter com Jesus, aí viram um endemoniado, o pessoal da cidade, que tinha a legião, ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo. E eles temeram. Uai! Em vez de ter medo do peladão, quando ele está fazendo as baixarias, não, eles foram ter medo na hora que viram o cara transformado. Sabe por quê? Até na nossa cultura hoje em dia, é muito confortável você ter alguém para acusar. Alguém, sabe a história do bode expiatório? Aquele negócio, sempre tem alguém que é o que carrega todos os pecados, porque quando alguém tem mais pecado que você, dá a impressão que você não tem. Então, enquanto o peladão estava lá, andando no cemitério, eles estavam todos confortáveis. Quando eles viram a transformação na vida do cara, eles temeram. Que hipocrisia nós vemos hoje em dia. E isso não é só de hoje, é desde aquela época. Então, o encontro com Jesus muda tudo. Eu lembro que quando eu na minha igreja, batiza a criança para apresentar, e na idade da razão, que quando as igrejas vão batizar, aí na nossa igreja faz a profissão de fé, tá? Então, o batismo de criança é como uma apresentação, porque na Bíblia diz, nós vamos ver lá no livro de Atos, que quando os apóstolos iam e as pessoas, até o carcereiro, né, se converteu, eles foram na casa e batizou ele e toda a sua casa. Então, por isso que nós batizamos as crianças numa forma de apresentar. Só que com a idade da razão, que geralmente 10, 12 anos por aí, você vai fazer a sua profissão de fé, que é o quê? Você vai lá na frente e você confessa que você é cristão, tudo isso a gente já sabe. Então, acontece isso. E na minha igreja, a gente ouvia assim, quem foi criado na igreja, assim como eu, não tem pecado, não precisa. Eu ouvi uma senhora falando assim, eu não lembro do dia da minha conversão, a minha conversão foi uma coisa gradual, hoje eu sei que eu sou salva. Eu não entendo isso, porque eu fui criada na igreja, achava assim, teoricamente, que eu conhecia a Bíblia, né, filha do meu pai com a minha mãe, imagina, né, se eu não tinha que conhecer a Bíblia desde pequeno. E, no entanto, eu lembro do dia que eu me converti. Porque não importa o seu nível de santidade, quando você encontra com Cristo, você vê que como você é pequeno, como você é dependente. Então, quando
Lá na Bíblia fala, lá nas bem-aventuranças de Davi, ele fala, bem-aventurados, né? Aqueles que andam no Salmo 1, né? Que não se aceita na roda dos escarnecedores, ele é mais que feliz. Depois nós vemos Jesus nas bem-aventuranças falando, bem-aventurados humildes. Humilde é o quê? É aquele que sabe ser dependente. Então, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você é dependente dele, mais existe o contraste. Se você está longe, você pode até achar que você pode assumir o cargo de porteiro do Santo dos Santos, mas quando você chega perto de Cristo, a santidade dele é tanta que você se coloca como dependente. Então, nós temos que ter sempre em mente, hoje, a minha vida, a sua vida, não importa em que degrau da escada nós estejamos, tá? Sempre há algo mais. Você pode se encontrar com Jesus hoje e ele pode transformar a sua vida, ele pode transformar você em algo a mais. Que a ideia é exatamente essa, é cada dia você se aproxima mais. Então, cada uma de nós está num degrau. Então, de repente, algumas coisas eu já superei e você não superou outras. E assim a gente vai. Nem por isso uma está mais perto ou não, tá bom? Então, o que eu quero deixar em mente, vamos frisar, o encontro com Jesus muda tudo. Não pare a sua vida, fixe a sua vida no encontro que você teve com Jesus no ano de 1974, às 5 horas da tarde, no mês de outubro. Não! Você vai caminhar com Cristo, deixando o seu encontro com Ele há 20, 30 anos atrás. E o que você fez hoje? Não desperdice um dia de usufruir o melhor que o Senhor Jesus tem para você. Então, experimente um pouco dele, procure encontro com ele todos os dias. Eu garanto que assim é que você vai ter a vida em abundância. Aí, ó, já estou pregando, né? Agora vamos cantar o hino, passar as ofertas, vamos embora. Não, brincadeira, vamos continuar aqui. Aí, o que aconteceu com o povo que presenciou esse fato? Os que presenciavam esse fato contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Olha só, eles viviam dos porcos. Eles viram que Jesus transformou uma pessoa. Não, sai daqui porque você vai dar prejuízo. Onde está a sua mentalidade querendo que Jesus saia um pouco da sua vida? Porque você precisa, no seu trabalho, vamos lá adaptar, que estudar a Bíblia tem que se adaptar. Alguma coisa não é de acordo com Jesus, então põe ele lá no guarda-roupa, porque, né, eu preciso ganhar. Até que ponto o seu trabalho, a sua vida cotidiana está sendo de acordo com Jesus? Então, imagine o seguinte, é muito fácil. Pega uma cadeira bem bonita que você tem na sua casa, imagine assim, Jesus pode passar o dia inteiro sentado aqui na sala da minha casa, vem ouvindo as minhas conversas, vendo o que eu leio, vendo como eu trato meu marido, como eu trato o cachorro. Como que você trata o seu cachorro? Às vezes trata melhor do que o marido, né? Bom, como que você está? Jesus pode estar sentado na sala da sua casa? Ou tem coisas que você não quer que ele veja? Jesus pode ir sentar do lado de você no seu trabalho? Ou é melhor ele não estar presente? E foi isso que os homens fizeram. Pediram para que ele saísse de lá, porque ia dar prejuízo. Eles não tiveram compaixão daquele homem que todos conheciam. O peladão já não era mais peladão, ele já estava com o juízo perfeito, banho tomado, de roupa vestida. E às vezes das pessoas se alegrarem com... Não, Jesus, sai daqui. Quer dizer, a vida desse cara não me importa. O que me importa é a minha manada de porcos que eu perdi. Eu perdi o meu lucro porque o Senhor restaurou esse maloqueiro. Gente, é isso que aconteceu. Cadê o amor? Gente, o evangelho todo se resume no amor. Quando você amar o próximo realmente, de verdade, você vai passar em cima até dos seus interesses financeiros. E esses homens que pediram para Jesus, sai fora daqui, porque você acabou com o nosso negócio. Azar do peladão. Ok? Bom, a atitude dos homens da cidade foi essa. E qual foi a atitude do homem? E aí Jesus já cumpriu o que tinha que fazer, entrou para o barco. Naquela época não tinha Mercedes, tá, gente? Era barquinho. Jesus era o tio da lancha. Aí Jesus entra no barco e o peladão vai, não é mais peladão, e ele suplicava para que deixasse estar com ele. O homem queria ir com Jesus. A vida ali, para ele, não lhe cabia, porque ele percebeu que as pessoas não o amavam. Em vez das pessoas se alegrarem com
a cura dele, as pessoas estavam preocupadas com os porcos. Aí eu pergunto para você, lá na sua igreja, quantas vezes chega um lá sujinho e você senta no banco do lado, porque, sabe, gente, tem gente que fala que cheiro de CC pega, então eu não vou sentar perto desse pedido não, porque ele vou ficar pedido também, usei meu perfuminho gostoso. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós nos negamos de dar um abraço a uma pessoa, nossa, ela é uma vagabunda, se eu abraçar ela, todo mundo vai pensar que eu sou vagabunda também, né? Ai, a outra fala palavrão, então eu não quero conviver com ela. Às vezes ele tem mais valor para Jesus do que você que está sentado aí. Ih, agora falei pesado, né? Mas às vezes você está sentado lá na sua zona de conforto, picando o cartão dentro da sua igreja e não está amando o próximo. Bom, e aí o que Jesus falou para ele? Pergunta 9. Jesus, porém, não permitiu. Ué? Aí você me pergunta, não, então Jesus é antagônico, porque ele diz que é para seguir, o homem teve a vida restaurada, o que Jesus falou para os apóstolos? Larga tudo e me segue, não foi? Falou para Pedro, vai ser pescador de homens, larga tudo e me segue. Lucas, ele era médico, larga tudo e me segue. Mateus era cobrador de impostos, larga tudo e me segue. Ai, que beleza. O peladão, vou te seguir. Jesus falou, não. E aí você me pergunta, por que Jesus não queria? Ai, gente. Jesus tinha uma visão tão espetacular disso, e agora vocês vão ficar boca aberta porque nós vamos ver. Jesus disse, vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus só falou para ele assim, fala o seu testemunho para a sua casa. Jesus não deu cursinho de discipulado, então eu vou falar uma coisa para vocês. Esse homem, depois desse encontro que ele teve com Jesus, ele estava muito mais preparado do que os apóstolos, porque os apóstolos tiveram que ficar 3 anos com ele. Esse homem, a mudança foi tão grande que Jesus falou, você está pronto. Reconheceu a mudança na vida dele, vai e prega aí. E vocês querem ver o resultado disso? Então foi ele que começou a proclamar em toda a Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiraram. Aí vocês sabem o que é Decápolis? Era um conglomerado de 10 cidades. E nós vamos ver depois, lá em Mateus, não, em Atos, lá em Mateus conta que Jesus foi, o pessoal de Decápolis ia lá ouvir Jesus. Por que o pessoal de Decápolis ia ouvir Jesus? Porque eles tinham ouvido o testemunho de um peladão do cemitério. O peladão do cemitério, quando ele teve um encontro com Cristo, ele estava pronto para fazer uma obra muito maior do que os apóstolos, do que os 13. Tanto que Decápolis inteiro conhecia Cristo. Você vai ver lá no livro de Atos, as viagens de missionários, todas as cidades, vou só mencionar as 10, e vocês vão lembrar que em Atos a gente escuta muito delas. Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Ipos e Damasco. Todas essas cidades foram evangelizadas por um cara que teve o encontro com Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não menospreze o drogadinho, a vagabunda, o ladrãozinho de celular, não menospreze. Todos, ao terem um encontro com Cristo, têm a sua vida transformada e podem fazer a obra. O testemunho desse cara, todas as pessoas daquela região conheciam ele. Ao vê-lo transformado, todos sentiram-se atraídos por Jesus, porque quando Jesus volta, todo o povo de Decápolis foi para ouvir Jesus, porque sabia, eu sei o que ele fez com aquele cara. E aonde você está guardando o seu testemunho hoje? E eu falo para mim e para vocês, o peladão do cemitério teve muito mais valor do que eu e do que você, porque você já conseguiu evangelizar 10 cidades? O seu testemunho é tão forte que pode atingir uma cidade, a cidade que você mora, ó, vamos dividir por 10 aí. Nem isso, nem isso. Então, nós estamos sentados numa hipocrisia do caramba, estamos sentados em cima da nossa pseudo-santidade, metendo pau naqueles que se chegam a Jesus, querendo dar todos os louros, e quem faz a obra é aquele que foi mais transformado. Então, nós vemos, se você olhar
em todo depois, né, depois dos evangelhos, você vai olhar em Atos e ver as viagens missionárias e você vê tudo, você vê a quantidade de pessoas, inclusive a igreja de Filadélfia. Nós vemos a igreja de Filadélfia lá no Apocalipse sendo mencionada lá. Quem evangelizou a igreja de Filadélfia foi o peladão do cemitério. Quem transformou a vida dessa cidade? Paulo foi para Damasco. O que Paulo fez em Damasco? Por que Damasco conheceu o evangelho? Por quê? Por causa do peladão do cemitério. O peladão do cemitério, aquele que ninguém dava nada, quando encontrou com Jesus, Jesus fez e aconteceu. Então, ele é capaz de fazer isso com você. Ele é capaz de fazer você evangelizar toda uma cidade. Ele é capaz de fazer você brilhar onde quer que você vá. E não precisa fazer curso de teologia. O que Jesus falou para ele? Vai e conta tudo o que te passou. Esse homem queria andar com Jesus, mas ele era mais útil no mundo do que dentro do barco. E você reclama, fala das pessoas que vão, que se convertem e vão para os lugares para evangelizar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu irmão usou droga a vida dele inteira. E ainda estive falando com ele essa semana. Tem um motivo de alegria, porque ele diz que está orando todos os dias. Ai, que bom, meu irmãozinho querido. E ele, lá, Cleide, ele falou para mim assim: eu levanto todo dia joelho, boto meu joelho no chão e peço para Jesus resolver minha vida naquele dia, tirar de mim todo o mal. São as nossas orações sendo respondidas. E então eu digo para o meu irmão: eu jamais teria acesso muito íntimo com drogado, porque eu nunca usei droga. Então eu vou lá pregar evangelho para drogado, ele vai falar assim: você não sabe o que é isso, porque não é o meu meio. Agora, o meu irmão, quando alguém fala alguma coisa, ele fala: eu sei o que é ser drogado, cara, mas Jesus, entendeu? Então, sempre você tem o seu público-alvo. Eu não sei quem é o seu público-alvo. Eu não sei qual é o decápolis que você pode ir, mas você pode ir. Se Jesus fez isso no peladão, ele pode fazer por você. Se você estiver disposto a contar somente o que ele fez por você. Jesus não ensinou, Jesus ficou 3 anos com os mané do barco lá, e, no entanto, quem evangelizou foi o peladão, o louco, o endemoninhado, aquele que ninguém queria, que ninguém dava valor. Acho que ele andava lá no cemitério, que era para se morrer e enterrasse por lá mesmo. E, no entanto, ele saiu, encontro com Jesus, transformado, e foi o maior evangelista que nós vemos dentro dos evangelhos. Amém? Ele é capaz de fazer tudo isso através do seu testemunho. Eu não sei o que você já passou, mas fale do que você já passou, porque com certeza alguma pessoa vai se identificar. Mostre para as pessoas que estão ao lado que o encontro com Jesus transformou a sua vida. E não resuma o seu encontro ao encontro que você teve em 1985. Eu não sei, eu chuto os números assim à toa, tá? Mas conte o que Jesus fez com você ontem. O que é que Jesus falou com você ontem? O que é que você está pedindo hoje? As vitórias que nós estamos tendo hoje. Porque Deus é fiel e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, não permita perder um dia só da sua vida, desperdiçar um dia só. Hoje em dia não tem nada de interessante para fazer, vou ficar em casa fazendo faxina e vendo novela. Vai ficar em casa fazendo faxina e vendo novela? Aproveita, ouve uma pregação, liga para alguém, manda uma mensagenzinha, louve a Deus e, Senhor, o que o Senhor quer para mim hoje? O que tem de diferente para mim hoje? Não desperdice. Eu quero, quando eu morrer, chegar lá no céu e não ter nenhum estoque de bênção lá. Eu já tenho recebido todas, porque tem gente que acha que não merece, aí fica se conformando com uma vidinha meia boca, porque a felicidade está na Jerusalém celestial. Eu quero a vida em abundância agora, porque Jesus prometeu a minha vida em abundância agora, o melhor dessa terra. Então é o seguinte, andar com Jesus, usufruir a cada dia, se aproximar. Eu não sei o seu nível de santidade. Até a porteira do Santo dos Santos ainda dá para chegar um pouquinho mais perto e ter uma vida em abundância e medir o seu dia hoje, ser melhor do que o que foi ontem. Então, mas eu estou na luta. O peladão estava numa luta muito pior que a sua, concorda? E, no entanto, ele fez a diferença, então você pode fazer a diferença. Você pode pegar a sua luta e entregar para Jesus, do mesmo jeito que nós vimos na semana passada. Chama Jesus, não consegue resolver, não consegue dar cura no seu problema, chama Jesus e ele com uma palavra, até a natureza, ele faz acalmar.
e ensina para você que você pode fazer também. E vamos caminhar para a vida em abundância. E eu vou terminar com uma frase que eu ouvi da Joyce Meyer essa semana. Eu estava ouvindo uma pregação dela e foi muito assim, eu vou usar muito, vocês vão cansar de ouvir. E ela disse o seguinte: o seu encontro com Jesus serviu apenas para te garantir a salvação ou te ajuda a andar em vitória? Eu quero andar em vitória. Eu não quero só ser livre do inferno, eu quero caminhar em vitória. Eu quero o melhor que ele tem para mim a partir de hoje. Então aproveite o dia de hoje, se coloca na presença de Jesus para você ter um encontro, que o encontro muda tudo e transforme a vida. Se não puder transformar a vida de 10 cidades, transforme a vida do seu lar, a vida do seu bairro, a vida da sua família. E eu oro a Deus para que nós possamos estar crescendo a cada dia e sendo cada vez melhores, e Jesus olhar do céu e falar assim: essa é minha garota. Um beijo para vocês.